Casamento é uma aliança. Então nós separamos algumas coisas aqui do que o Senhor fala. Então está aí. No hebraico a palavra aliança pode ser berit, comer junto. A palavra, desculpa aqui, falha aqui, é o treino. Pastor Lúcio, você não me treinou direito. Mas não é o aluno que é devagarzinho, né? No hebraico a palavra aliança pode ser berit, comer junto. A segunda palavra para aliança é burru, que é estabelecer uma situação legal no meio de um testemunho acompanhado de juramento. E a terceira é birtu, vínculo, altar, algemas. Na palavra de Deus, entendemos que a aliança é o maior compromisso que o homem podia ter com Deus. Deus queria um compromisso profundo. A aliança é sinônimo de compromisso, com responsabilidade e fidelidade. Precisamos ver o casamento como algo sagrado, um compromisso com Deus e com meu cônjuge. Casamento é um propósito de Deus. Ele junta propósitos. O marido é representante de Deus, assim como a mulher para fazer tudo o que Deus queria fazer. Podemos pensar, será que Deus faria isso com ela? Se você fizer essa pergunta, você faria isso ou aquilo? Será que você iria adiante no que quer fazer? Ali naquelas horas em que você levou um cutucão assim, mais apertado, que a voz ficou mais forte, ardente, estridente. Casamento não é lugar de disputa, de competição, mas sim um lugar de cooperação, de ajuda, de busca, para alcançar alvos, de vencer juntos. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não podemos negligenciar o trato com o outro. Eu trato o meu cônjuge como Deus me trata. Essa é a grande questão. Tem um ponto aqui falando. Calma. Vamos tratar de alguns pontos da aliança do nosso casamento. Compromisso, amar, honrar, respeitar. Efésios 5, 25 a 33. Essa parte aqui é uma das partes que eu mais amo. E eu me esforço diariamente para fazer isso. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos, amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta,
como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Respeito é a chave para motivar o marido. Agora eu quero voltar aqui, bem lá no comecinho, na explicação sobre esta figura, aliança. Então nós temos aqui, eu gosto de explicar a aliança da seguinte forma. Aqui nós podemos ver este símbolo, um dentro do outro. Deus, Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas a Ele, Ele vem fazer morada. Ele está dentro de nós. Amém? E o Senhor mandou ler algumas coisas aqui para vocês. A aliança, ela é uma forma que Deus fez este desenho, esse formato. A gente pode concluir que o formato, o desenho que ele tem, não tem fim. Deus tem fim? Então há um atributo de Deus, não é? Mas pastor, as pessoas se separam, as pessoas desfazem as alianças. E muitas vezes até nós desfazemos alianças que fazemos com Deus, andamos e depois, mas Deus nunca desiste de nós. Esse atributo de Deus, Deus é eterno. Fale para você, Deus é eterno, não tem fim, não tem fim. 1 João, livro do apóstolo João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Deus nos criou e não nos deixou órfãos, abandonados. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha. João não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Há uma luz sobre as nossas vidas, sobre todos os seres humanos. Todos. Ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Diga, eu recebi. Eis-me aqui, Senhor. Diga mesmo, eu recebi. Louvado seja Deus, nós não estamos inclusos aqui, ó. Contudo, os que receberam, nós, que cremos em seu nome, deram-nos o direito de nos tornarmos filhos. Aqui já começa um outro processo. Que coisa linda, maravilhosa de Deus. A vontade que eu tenho é semelhante. Eu não sei o que você sente quando... Não sei do que você gosta. Eu gosto de futebol. Então meu time, por sinal, foi campeão. Então a gente grita, pula, tal, faz o gol. Isso aqui é para a gente gritar, pular de alegria.
Eu, antes de vir para cá, estava lá sentado, lendo, falando com Deus, e eu me via pulando esse direito de nos tornarmos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascemos de Deus. Isso é tremendo. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Graça sobre graça. E eu quero ler mais um pouco aqui, que a glória do Senhor é manifesta sobre as nossas vidas. E lendo esses dias, eu vi que um autor escreveu que a palavra glória é o mesmo que, em hebraico, é o mesmo que no português é fácil de nós entendermos. Eu não sei como é que você, quando ouve a palavra glória, a glória de Deus, que a terra se encherá da glória de Deus, assim como o mar, está lá em Isaías, está em Abacuque, são tantas as vezes que Deus fala dessa glória sendo manifesta. Eu não sei o que você entende quando você ouve essa palavra glória. Para mim é uma mistura de... me vinha assim uma mistura de fumaça, mas fumaça é Shekinah, né? Então não é algo muito sobrenatural. E é muito simples. Sabe o que é, gente? Riqueza. Riqueza. Riqueza emocional, riqueza física, riqueza financeira. A promessa de Deus, quando Ele fala glória, é de riqueza para as nossas vidas. É para a riqueza dos nossos casamentos, para nossas uniões, para o aprendizado de como nós vamos crescer, ensinar os nossos filhos os padrões de Deus. Nós que antes andávamos abandonados, perdidos, mas Ele vem e se manifesta. De que jeito que Ele se manifesta? Duas coisas, são muitas, mas duas aqui que é de cara assim que modifica tudo. João 3,16, o amor manifesta na pessoa de Jesus. É para pular de alegria ou não é? O amor dele, o amor manifesto. E a segunda, o poder, Ana. Há um poder que eu venço o mundo, o poder que o Espírito Santo que Ele deixou. Então, com essas duas palavras, eu sou completamente transformado. Eu sou completamente restaurado. Eu posso ser reinventado todo dia. Essa palavra reinventar, né? Se reinventar. Você tem que se reinventar lá no teu negócio. Não falam muito isso hoje, Marco? Mas em Deus Ele nos reinventa todo dia. E às vezes, muitas vezes, a gente quer ficar olhando para trás. Não. O ontem, o passado não determina. Há um poder do Espírito Santo. Então são essas duas manifestações que nós temos que trazer para dentro dos nossos casamentos, para dentro das nossas casas, e transformar, crer nessa transformação desse homem machão, desse homem durão, ser verdadeiro um homem que ama. Porque a tradução de amor para o homem é diferente da mulher. É diferente. O homem é muito duro, muito bruto. Mas Jesus vem e nos transforma, amém? A Beth vai continuar falando um pouquinho.
Shalom, shalom. O Marco explicou leu sobre a aliança. Eu falei que ele estava lendo muito, porque ele tinha muita coisa para falar no começo, então ele foi lendo primeiro. Mas uma coisa que, com isso que ele está colocando, é que a gente, quando lê a palavra de Deus, fala, eu preciso amar, eu preciso respeitar, eu preciso honrar, eu preciso manifestar a glória de Deus na minha vida, no meu casamento. E uma coisa que a gente ouviu essa semana foi isso. Nós, como marido e mulher, a gente é representante de Deus, né? E eu ouvi isso também numa ministração, e o pastor falou, Deus criou o casamento, a família, para manifestar e para que a gente pudesse exercer tudo aquilo que Ele queria fazer com a gente, né? Então alguém perguntou, mas é a área sexual? Aí ele respondeu, a área sexual foi um plus, foi um presente. Mas até nisso a gente vai manifestar a glória de Deus. Então, a primeira coisa é a gente entender que Deus tem um propósito para a gente, como homem, como mulher, né? E quando a gente pensa nisso, que a gente é representante de Deus, será que a gente vai fazer um monte de coisa que a gente quer fazer, né? Que nem a gente fala, a palavra diz que a gente pode irar, mas não pecar. E às vezes a gente fica irado e quer pecar, quer xingar, quer brigar, né? Será que o Senhor faria isso com a gente? Será que se a gente pensasse em algumas atitudes, a gente faria, se a gente é representante do Senhor, né? A gente tinha que ter pelo menos esse temor de pensar, será que Jesus faria aquilo que eu estou fazendo, né? Isso sem a gente colocar sabendo que a gente tem um papel, uma posição como marido, como mulher, né? Então, será que a gente faz essa pergunta? Se a gente não faz, nem para pensar no Senhor, então pergunta, como representante do Senhor para o meu marido, né? Será que eu faria? Então, o casamento não é mesmo um lugar de disputa, né, de competição. Mas se é uma aliança sem fim, né, tem que ser um lugar de cooperação, de ajuda, de busca, né? Aquilo que a gente falou, casamento, Deus une propósitos no casamento. Então, às vezes a gente fala, eu tenho que andar na missão do meu marido. Se Deus juntou, se é um casamento que foi estabelecido por Deus, a gente vai andar na mesma aliança, né? No mesmo propósito. Sem perceber, você traz para cá. No mesmo propósito, né? E aí a gente começa a entender que submissão é estar sob a missão. Eu vou caminhar junto, eu vou ajudar meu marido a entrar nesse propósito. Então a gente vai buscar para alcançar os alvos e a gente vai vencer junto, alcançar os objetivos. 1 Timóteo fala, ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí é que começa Deus trabalhar com a gente. Será que a gente tem feito aquilo que Deus chamou a gente para fazer como marido, como mulher? A gente faz às vezes imersão, no imersão eu faço essa pergunta quando a gente fala para as mulheres. No último, eu fiz uma pergunta, será que você tem lembrado do seu marido? Né? A gente, por exemplo, na correria do dia a dia, ou num tempo de imersão ou algum evento, às vezes o Marco está corrido, ou como a gente experimenta o apóstolo Lúcia ou o apóstolo Maurício corrido, e a gente sempre teve aquilo, já separou a comida para ele, já chamou para comer. Agora a gente tem até a Eliana que está cuidando disso, então ninguém fica muito preocupado. Mas antes era assim, já separou a comida, já cuidou disso, já pensou um no outro, né? E às vezes a gente para pensar, será que a gente faz isso em casa? Será que a gente está priorizando um ao outro? Está cuidando um do outro? E eu vou lá para frente, tá? Para a gente perguntar, como é que eu estou tratando o meu cônjuge? E por isso que a gente vai tratar alguns pontos, que quando a gente casou, todo mundo casou aqui e fez uma declaração que a gente estaria junto para amar, para respeitar, para honrar na doença. Eu, quando me casei, a gente casou na igreja católica a primeira vez. A gente já casou umas 3 vezes, mas na primeira vez eu tive que declarar também. Na saúde, na doença. Mas, na verdade, a gente está fazendo uma aliança. Eu estou decidindo que eu vou estar junto para sempre. Hoje as pessoas falam assim, eu vou casar, se der certo, a gente vê como é que faz. Não, mas uma aliança de verdade é um casamento para sempre. Para juntar propósito, para a gente caminhar nesse propósito do Senhor, né? O Marco já leu Efésios. Então eu quero chegar nas mulheres aqui, né? A gente estava estudando e eu li. A gente sabe que a palavra fala que a mulher tem que respeitar, o marido tem que amar e a mulher tem que respeitar. E quando eu estava estudando, até aquele livro
Amor e Respeito, ele fala muito sobre isso. Que respeito é a chave que motiva o marido, né? Por quê? Porque se o Senhor já falou que eu tenho que respeitar, é porque eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar, né? A gente tem uma diferença quando você encontra a gente trabalhando com os casais, até mesmo na nossa vida, se a gente vê. Às vezes você fala assim, tem uma maneira de falar. Se você sabe e entende qual é o propósito, você vai levar o seu marido para ser bênção. Se a gente chega um ou outro mal-humorado ou triste, será que a gente tem essa possibilidade, usa essa possibilidade de ajudar o outro, de botar para cima, de falar, a gente teve problema hoje, mas vamos orar, a gente se levanta no outro dia, né? E para o homem, o respeito é o valor mais profundo, né? Quando ele é respeitado, ele ama com facilidade. Aí a gente fica naquilo, mas ela não me ama, ele não me ama, eu também não respeito. Ele não me respeita, ela não me respeita, eu também não amo. Primeiro que eu já aprendi faz tempo, que a nossa atitude não pode ser baseada na atitude do outro. Tem que ser baseada na atitude que Jesus teria, né? Se eu estou querendo viver a vida de Deus, eu não posso manifestar. O que a palavra fala? Se você levar um tapa, você vai e dá outra face. O mundo fala o contrário. Se você levar um tapa, vai lá e mete a mão no outro. Mas Jesus fala o contrário para nós, né? Então não adianta a gente dizer, não me respeita, eu também não vou amar. Ela não me respeita, eu não vou amar. Ele não me ama, ele não me ama, eu também não vou respeitar. Então, uma das coisas que a gente precisa desenvolver é isso. Para o homem, nesse estudo eu li que o amor é como uma comida e o respeito é como água. E a gente precisa das duas coisas, mas isso é com relação ao homem, né? Então a gente precisa admirar. Será que a gente tem admirado? Você tem admirado seu marido? Olhado para ele? Se a gente for analisar quando a gente casou, e agora, eu tenho bastante tempo, e a gente aprendeu a desenvolver isso. Mas você tem desenvolvido isso? Olhado para a sua mulher, olhado para o seu esposo, admirando, né? Eu preciso admirar e respeitar, para poder, assim, eu ajudar ele a alcançar esses objetivos, que são nossos. Será que a gente sabe falar? É aquilo que eu sempre falo, né? Você pode falar, meu marido, os dois trabalham em casa, e ele podia bem me ajudar. Aí chega em casa e fala, eu também estou cansada, por que você não faz alguma coisa? Por que você não lava a louça? Né? Ou se você falar, poxa vida, eu estou super cansado, será que você pode me ajudar? Lavando a louça, ou fechando o lixo, jogando fora? Tem uma diferença na maneira de falar. A gente precisa aprender a desenvolver isso. Eu já falei várias vezes, eu sou neta de italiano, falo alto para burro. Ainda estou em treinamento para falar mais baixo. Então eu sempre falo, não gosto de confusão, não gosto de briga. Só meu tom de voz já gerava um barulhão. Então a gente tem que começar a se enxergar e admitir como a gente é, para ter mudança, né? E para nós mulheres, o que a Efésios fala? Que o marido tem que amar a mulher, né? A gente fala que para nós o amor já está... Por que fala que a gente precisa respeitar? Porque amar é fácil, né? Mas o respeito está dentro do amor, né? Mas para a gente, mulher fala que a gente é sentimento, né? E principalmente aquilo, né? O amor já é uma linguagem nossa, linguagem materna, linguagem em todos os sentidos. Então, o que é amor para nós, né? Para os maridos lembrarem, a gente ser ouvida, ser prioridade, prestar atenção, né? Ser tocada, valorizada. Eu falo sempre ainda, mais que a boca, pelo menos já diminui bastante, né, Marco? Mas ainda falo muito. E o Marco nunca foi de falar muito, mas eu já aprendi que ele é meu ponto de equilíbrio e eu sou o dele. Às vezes as pessoas falam, o Marco era... Você é pinto louco, 100 por hora, e ele é o quê? Eu falei, ele é meu ponto de equilíbrio, eu sou o dele. Demorou até em algumas coisas para eu aprender isso, mas eu aprendi que ele é meu ponto de equilíbrio. E eu deixo ele ser meu ponto de equilíbrio, da mesma maneira que ele também entendeu, e ele deixa eu ser o ponto de equilíbrio dele. Então, um puxa o outro, ou para diminuir, ou para ir para frente. Mas a gente caminha junto. Isso faz parte do propósito, né? E aí, eu só coloquei um exemplo disso. Às vezes a gente fala, quer discutir a relação, quer resolver, porque mulher quer falar, né? Porque ela precisa ser ouvida. Mas a gente tem aprendido isso. Se eu vou para o Senhor, se eu coloco diante de Deus, quem é o cabeça do meu marido? Jesus. Então, se eu vou para Jesus, ele vai falar com ele aquilo que eu não estou ouvindo. Eu me lembro há muito tempo, quando a gente estava em São Paulo ainda, tem uns 20 anos, e a gente tinha uma fábrica, e o Marco teve um sócio também, e eu comecei a ver um monte de coisa, e eu falava para ele, Marco,
colocando aquilo que Deus mostrava. Ele, você implica com todo mundo, você acha pelo em ovo. E um dia eu falei para Deus, Deus, por que você está falando isso então para mim? Porque o Senhor mostra um monte de coisa, esse homem não quer ouvir nada. Aí um dia eu estava de joelho falando isso para Deus, e Deus falou para mim, Ele é o cabeça, me devolve isso, eu estou te mostrando para você orar. Porque Ele é o cabeça e com Ele eu falo, diretamente. E quando eu ouvi isso, que foi uma das poucas vezes que eu ouvi Deus assim, claro, podia achar que Ele estava sentado na minha frente. Eu sei que várias vezes Ele já falou comigo, mas essa foi uma experiência grande, porque Ele falou, Ele é o cabeça, com Ele eu trato. E quando eu aprendi isso, foi rápido de se resolver, foi doído que só, né? Nós podemos dizer quanto foi doído, mas Deus falou. Enquanto eu estava discutindo, falando, você não está enxergando, Deus, olha isso, é isso, aquilo, não adianta nada. Às vezes a gente fala isso, mas quando Deus mostra, eu preciso entender que é para devolver para Ele, porque quem vai agir, vai fazer alguma coisa, é só o Senhor, né? Então, aquilo que a gente já falou, casamento é uma sociedade, uma junção, né? Tudo junto. E uma das coisas que eu tenho entendido é isso, se a gente não sabe servir, né? Eu falo hoje para quem quer casar, se você não sabe servir, se você não quer cuidar, né? A gente fala que às vezes o jovem fala assim, minha mãe me pergunta, onde você foi? Que hora você volta? Eu vou te colocar horário, deixa eu olhar teu celular, né? Eu não aguento isso. Tem uns que falam, isso é um saco, eu não aguento isso. Pois se você acha isso dessa maneira, nem casa. Porque quando a gente casa, a gente vai ter que dar satisfação, a gente vai ter que falar da nossa vida, né? Será que você vai gostar de... Será que a gente gosta de dar ou a gente só quer receber? Aquele negócio, será que eu estou casando para ser feliz, né? Ou para fazer o outro feliz? Eu estou cheia de né, gente? Vou tirar os né, tá bom? Outro ponto que o Senhor trouxe para nós é a fidelidade. O que é fidelidade? A gente vai falar de 2 sentidos dela. Mas a fidelidade quer dizer honrar o outro na ausência dele, no sentido do casamento também, né? A palavra fala que eu, a sabedoria, moro com a prudência. Então, a pessoa fiel, ela é prudente, ela presta atenção. A palavra fala... como é que fala? Não cuida da aparência do mal, né? Às vezes você fala, não tem problema nenhum, vou dar carona, vou fazer isso, vou conversar, vou almoçar junto. Mas a palavra fala o quê? Que a sabedoria mora com a prudência. Olha, a Eliana e a dona Naira só ficam rindo. Eu vou chamar vocês 2 aqui, viu? Por causa do meu, né? Casamento tem que ter o quê, gente? Gente, eu estou casada faz 36 anos e eu tenho que aprender todo dia. Tem que ter transparência, que tem que trabalhar nessa intimidade a cada dia, que a gente precisa ser leal, tem que ter a lealdade em todas as áreas, prestar conta, né? Às vezes eu falo que eu mesma fiz muito isso antes. Eu não falava, eu não omitia para o Marco que eu tinha comprado. Mas eu dava de vez em quando uma diminuidinha no valor, né? Eu não estou sendo leal, não estava sendo leal, não estava sendo verdadeira. E aquilo que eu falei, significa também a gente responder as perguntas que fazem para nós, que o cônjuge faz para nós, sem estresse. Às vezes eu ligo para o Marco e falo, onde você está? Ele fala, eu estou no Brasil, eu estou na cidade de São José dos Campos. Eu falei, não quero saber isso, aí eu já sei, eu quero saber onde você está. No planeta Terra, me dava uma raiva. Se eu estou perguntando onde ele está, é porque eu preciso saber, por algum motivo, né? Ou mesmo que eu não precise saber por algum motivo, eu quero saber e pronto. Mas isso não quer dizer que não tenha confiança, porque a confiança é a base do quê? Tem que ser a base de um relacionamento. A gente tem que trabalhar isso. Se tem desconfiança, se tem alguma dificuldade, vamos trabalhar nisso, descobrir por que isso está acontecendo. É aquilo que eu falei. A gente tem acesso livre a tudo, né? Um do outro, precisa ter, né? Aquilo que eu falei, quando você vai casar, tem que descobrir isso. É tudo em comum. Não, meu celular ninguém mexe. É tudo em comum, né? Se você não gosta de dividir, compartilhar, aquilo que eu falo sempre, dar satisfação, abraçar, beijar. Não sou muito de carinho, não gosto muito. Então não devia ter casado, porque casamento você dorme junto, você tem que chamegar, você tem que agradar, você tem que beijar, você tem que elogiar. Eu sou de falar pouco. Começa a desenvolver isso, porque isso é importante e é necessário, né?
Precisamos investir, porque casamento é o quê? Dá um trabalhão, né, gente? Eu que o digo, já faz um tempão. E ainda precisamos investir a cada dia, né? O quê? Se reinventar. Agora vamos para o outro lado da fidelidade. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Na Bíblia Mensagem fala assim: honrem o casamento e mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. Então, é uma área que a gente precisa prestar atenção. É aquilo que a gente falou lá. Se você é representante de Jesus, você chegaria no horário que você está chegando? Você não daria satisfação? Você faria as coisas da maneira como bem entende? São perguntas que a gente precisa. Eu sei que aqui a gente só está ouvindo, aprendendo para poder ensinar, né? Mas precisamos trabalhar isso. A palavra diz que Deus vai julgar os adúlteros e os impuros. Isso está dizendo com relação à área sexual. Precisamos despertar, trabalhar isso, né? Fugir da aparência do mal. Ontem eu orei com um irmão, eu e o Marco, que ele está indo viajar, e eu falei: seus olhos estão com a sua esposa e da sua esposa para com você. Para o resto, nesse sentido, eu falei: os olhos estão fechados, né? Você tem que decidir fechar os olhos e não olhar, não abrir uma porta. Como eu digo, os meus olhos estão para o mar, como os olhos deles estão para mim. Deus deu o sexo para quê? Para a gente viver aquilo que eu falei, o presente de Deus, né? Para a gente viver a plenitude. Eu sempre falo isso, as pessoas falam: tem uma plenitude para o casamento? Tem, em todas as áreas, inclusive na área sexual, né? E eu preciso querer experimentar essa plenitude do relacionamento, com alegria, com paz. Não vou trabalhar muito isso, mas para nós mulheres precisamos prestar atenção. Tem sempre uma dor de cabeça que a gente acha no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente ainda não experimentou que o sexo é bom e que a gente se completa, que a gente ministra e é ministrado também na área sexual. Você está usufruindo desse presente de Deus, né? Como a gente fala lá no Imersão, não é usufruindo cada 2 meses, 3 meses, 1 mês. Você está usufruindo do carinho, do chamego, né? Da afetividade próxima desse nível de intimidade também. Por isso eu preciso aprender desde qual é o meu papel como homem, como mulher, e o que faz parte do relacionamento, né? Dessa aliança do casamento entre homem e mulher. Eu preciso investir no relacionamento, na amizade, no companheirismo, honrando essa aliança, principalmente diante de Deus em primeiro lugar e diante do meu cônjuge. Eu ia falar mais coisa, mas eu vou colocar mesmo direto para a oração, porque a gente hoje pensou em fazer uma renúncia. A gente passou esse ano trabalhando muitas situações no casamento. Então, a gente vai completar essa palavra com uma renúncia. Mas para isso eu preciso estar decidido, eu preciso pedir para Deus, né? Avivar o meu relacionamento naquilo que não está andando direito. Será que aquilo que o Senhor já despertou em nós nesse ano, nós estamos trabalhando com isso? Nós estamos buscando em Deus uma transformação? Estou buscando em Deus que Deus possa mudar a minha vida nisso? Começa por mim. Eu falo que as pessoas falam: eu comprei um livro tal para salvar o meu casamento em 7 dias, em 10 dias, em 1 mês. Quando você vai abrir o livro, está escrito lá que o primeiro que tem que mudar é você, não é o outro. Então a transformação tem que começar através de nós. E eu preciso pedir para Deus isso. Se eu não estou dando conta, às vezes a gente pode dizer: Senhor, eu não sei nem por onde começar. Nem sei como é que eu vou fazer isso. Mas se é para mim, eu quero pedir para o Espírito Santo florescer aquilo que está seco. Está tudo seco, né? Não estou conseguindo nem tocar, não estou conseguindo falar. Então vai buscar o Senhor, que Ele possa trazer essa transformação. Eu coloquei isso antes, por quê? Porque a gente vai pedir perdão para Deus daquilo que a gente tem falhado no relacionamento. Mas eu preciso querer, eu preciso pedir para Deus primeiro. Eu preciso trabalhar no dia a dia, eu preciso trabalhar com perdão, com a reconciliação. O que é perdão? É abrir mão de meu direito. Mas eu tenho razão. Mas o Senhor disse que eu tenho que perdoar. Então, se eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. E quando eu decido perdoar, mesmo sem ter vontade, eu estou abrindo meu coração para falar: Deus, entra, vem trabalhar comigo. Trata comigo, né? E nessa situação o Senhor vai trabalhando
no coração, vai trazendo cura, vai limpando. A gente precisa orar para amadurecer. O que a gente falou? A gente é diferente um do outro. Tem muitas coisas que a gente ainda está sendo alinhado, restaurado, trabalhado. Então, eu preciso suportar e lutar junto. A gente fala que para casar, se você não conseguir olhar os defeitos do outro e não tolerar, mas aceitar para poder trabalhar junto com eles, não vai dar para casar, porque senão você só vai ficar olhando o defeito do outro. E dentro do relacionamento é isso, né? Eu preciso suportar algumas coisas até que mude, eu preciso orar, gerar, e eu tenho que suportar muitas vezes, mas eu preciso deixar isso ser trabalhado. Para eu gerar no outro, eu preciso ter amor para gerar. Se eu estou com raiva, se eu estou magoado, se eu não estou aguentando, como é que eu vou diante de Deus? A palavra diz que Ele não vai me ouvir, né? E gerar isso, de experimentar tudo que o Senhor sonhou para o casamento. Ah, não estou vendo nada, você não sabe como é que está a minha vida agora. Mas o Senhor tem um propósito com o casamento. Deus não está no seu casamento, não é uma aliança? Então, se é uma aliança, Ele entra, Ele opera. Eu falei para uma irmãzinha essa semana, ah, mas eu fiz tudo errado. Eu falei, você está arrependida? Então você fala, Senhor, entra, eu errei. O Senhor até falou que para eu não fazer isso, eu fiz. Mas agora o Senhor pode entrar e mudar, porque Ele é especialista em transformar toda maldição em bênção. Deixa Ele entrar. Deus faz isso. Mas eu preciso falar, Senhor, entra, faz na minha vida. E para fazer essa oração, é o que eu falei. Para fazer essa renúncia, vamos nos colocar diante de Deus, falando, Senhor, o negócio está virado do avesso. Mas eu quero tudo direitinho, eu quero que o Senhor coloque em ordem. E para Ele colocar em ordem alguma coisa, começa por mim. Ah, por que a gente está em tão pouca gente hoje? Ah, porque teve 2 casamentos, teve um monte de coisa. Mas o Senhor preparou que a gente estivesse aqui. E se Ele preparou, é aquilo que eu falei, tudo que a gente faz com excelência para o Senhor. E quando eu faço com excelência para o Senhor, Ele me honra. Mas agora também eu preciso fazer com excelência, de falar, Senhor, eu estou errado, eu preciso de transformação. Começa por mim. Ah, o outro está com um monte de coisa. Se o outro não está aqui, é porque você precisava disso hoje. Se o outro não está aqui, talvez você seja o atalaia para gerar mudança na tua casa. Então eu queria que a gente fizesse essa renúncia. A gente fez há um tempo atrás. Talvez quem esteja aqui há mais tempo tenha feito. Deve ter uns 2 anos que a gente fez. Mas hoje o Senhor me incomodou, falei para o Marco, Deus me incomodou para a gente fazer de novo para selar. E vamos começar a olhar o que eu fiz com tudo que eu recebi esse ano. Para o meu casamento, para a minha vida pessoal como mulher, como esposo. Então eu queria que, quando a gente fizesse essa pauta de arrependimento, que você vai orar e vai pedir perdão e vai falar, meu Deus, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui está tudo bem, isso aqui eu não estou fazendo. Então deixa o Espírito Santo te despertar, para que você possa falar, bom, aquilo que eu não alcancei, eu posso alcançar. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos capacita, Ele opera em nós o querer e o efetuar. Então, se Ele opera em nós, eu quero. Você só precisa dizer, eu quero. Eu já falei muitas vezes para Deus, Deus, faz na minha vida. Eu falo que tudo aquilo que a gente pede, Deus leva a sério. E aí, eu falo, Senhor, não sei como é que você vai fazer, mas pode fazer. Ele dá um jeito, faz mesmo. Aí você fala, Jesus amado, Ele ouviu minha oração. Eu estou tinindo o negócio em mim aqui. Mas porque a gente pede com o coração sincero, Deus faz, Ele te capacita. Então eu queria te convidar para fazer essa pauta de arrependimento, mas com esse entendimento. Ah, meu marido não está aqui, minha mulher não está aqui. Olha só em quantas pessoas nós estamos. Deus separou essa noite para a gente fazer isso. Sabe o que eu acho? Que é até um privilégio. Né? A gente pode começar a fazer isso porque a gente precisa ensinar. A gente que lida com casais, vê todo dia, gente. Essa semana foi uma que eu poderia dizer, entra na minha sala, ouve só um pouquinho. Ah, porque você só ouve problema? Não, porque a gente precisa ensinar. Está cheio de gente que não sabe o que a palavra tem, e aí não experimenta o melhor que Deus tem para a vida, porque não conhece, porque a gente abre o coração para Jesus e depois faz o quê? Senta no banco da igreja, vai embora no domingo, esquece, lembra na segunda, na terça não lembra mais. Eu preciso lembrar e colocar em prática. E aquilo que eu não consigo, a gente precisa lembrar que o Espírito Santo me capacita. Né? Eu tive um monte de coisa que eu pedi para Deus me transformar, e eu preciso do Espírito Santo, porque eu até quero, mas eu não consigo. Mas Ele me capacita. Então, para fazer essa pauta agora, faça com esse entendimento. Aquilo que eu não estou fazendo, eu quero alcançar.
Aquilo que eu não entendo, eu quero aprender. E aquilo que eu estou fazendo, eu quero fazer melhor ainda. Com excelência, como a gente falou. A gente acabou de orar. Eu, Marco, Lúcia e Eliana. Nós vamos fazer com excelência sempre, né? Eu aprendi lá atrás, quando a gente tinha um culto na Igreja Batista, que eu comecei a ir com as mulheres. Às vezes a gente tinha 50 mulheres, mas teve dia que tinha uma. E a minha cunhada falou para mim: Beth, nós vamos honrar Deus. E dessa maneira nós vamos honrar. Mas quem que está recebendo hoje aqui? Somos nós mesmos, né? E eu quero declarar que a igreja vai aprender, o homem e a mulher, qual é o papel, para experimentar aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Eu falei tanto, né? Agora também falar, então, sem né. Né? Falou bastante né. Vamos lá? Vamos ficar de pé? Dar uma exercitada aí. Você está mexendo aí, irmão? Digo assim: Senhor, eu peço perdão por cada uma das coisas. Aí nós vamos entrar lá. Eu peço perdão por cada uma das coisas que eu deveria praticar. E passo a renunciar. Sabendo que o Senhor me limpa, me cura, me perdoa. Para uma nova etapa no meu matrimônio, no meu casamento. Agora vamos todos juntos lá para o Pai Nosso, amém? Por estar no casamento, vamos juntos? Por estar no casamento com a visão de ser feliz e não para fazer meu cônjuge feliz. Não viver os princípios de Deus no casamento, respeitando os papéis e limites. Por não buscar o meu cônjuge na sua natureza. Conhecer o meu cônjuge na sua natureza, sua individualidade, o seu temperamento, o que gosta e a forma que se sente amado. Por não investir em tempo de qualidade, valorizando, apoiando e estimulando. Não respeitar o limite do meu cônjuge. Não reconhecer que estou errado, não pedir perdão e não abrir mão do direito de vingança. Pela dureza de coração, orgulho, amargura e insensatez. Por querer ser compreendido, perdoado e não compreender as falhas do meu cônjuge e nem perdoar. Por falar de forma errada, agredir verbalmente, amaldiçoar, agir com grosseria, não demonstrar afeto, não engolir, não agradecer, não ser carinhoso, ser competitivo, egoísta, impaciente, insensível, vingativo, justiceiro, ditador, torturador e manipulador. Pela dureza de coração, falta de perdão, orgulho, amargura, insensatez e por me isolar e ficar sem conversar. Pela falha na comunicação, não parar para ouvir as suas preocupações, projetos, sonhos, suas realizações e até as tentações. Por toda impaciência e por não investir tempo em conversas e lazer. Por colocar outras atividades como prioridade, não tendo tempo de qualidade com meu cônjuge. Por toda a rivalidade como casal. Pela insegurança
desconfiança, ciúmes e inveja, tornando-me moralista, legalista, mentiroso, infiel e não cumpridor da palavra nem dos meus deveres. Guardar raiva, ira, amargura, decepção, frustração e permitir que o espírito de separação entrasse no nosso leito matrimonial. Pela cobiça e por toda a prostituição e prática do adultério. Por comparar o meu cônjuge ou desejar que ele fosse como outra pessoa. Por não honrar nem com palavras e nem com atitudes, menosprezando e desvalorizando. Quando fico na frente da televisão, computador, lendo livros e jornais, com a motivação de me isolar e não ter relacionamento. Quando desrespeitei, desonrei o meu cônjuge, na frente dos meus filhos e das pessoas falando mal, mencionando seus defeitos e suas limitações. Que o Senhor possa receber a minha confissão de pecados, conforme a palavra em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu tomo posse da minha vida em abundância que há em Cristo Jesus. Para o meu casamento, declaro que vou viver a plenitude do propósito do Senhor no meu relacionamento com o meu cônjuge. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Misericórdia, Pai. Quanto capeta, saiu tudo. E vai saindo mais, né? Só tem um jeito de a gente se reinventar, né, Naira? Passa lá na salinha da Naira, se ficou algum ainda, e tira esses capirotos tudo. Misericórdia, Deus. Olha, a gente tem que lembrar de uma coisa, a gente pede perdão e a gente limpou a casa. Então você enche de uma atitude diferente. Porque senão a palavra diz que também vem 7 piores. Ah, você está ameaçando, Beth? Eu estou falando que essa renúncia é para a gente se despertar. A gente fala, algumas coisas a gente falou, será que você está fazendo? Então lembra, não estou fazendo, mas o Espírito Santo te capacita a fazer. Amém? A gente entra num caminho novo quando a gente decide obedecer. A gente foi para a intercessão na semana passada e ainda falou para o pessoal, né, o Senhor tem falado de obediência imediata, né? Que às vezes a gente fala assim, vai menino, escova o dente, né? Então a gente aprendeu que a repetição é a base do aprendizado. Mas Deus espera de nós obediência imediata. Então aquilo que eu sei que eu estou errado, eu preciso mudar. E a gente fala, eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor. A maior forma de adoração é a obediência. Porque o Senhor tem um propósito com a gente, tem a palavra dEle. Então aquilo que você não está vivendo, o Senhor te capacita. Aquilo que você não está conseguindo sozinho, que o Espírito Santo está falando e não dá conta, vem que a gente está disponível também, está disposto a ajudar um ao outro. A gente erra também, mas a gente está buscando se acertar e melhorar cada dia. Amém?